Mês de outubro, mês das bruxas. Pais e Pais tem tudo para a sua festa Halloween. Venha e confira. Decorações para vitrines e festas de aniversário, com a riqueza de detalhes que você só encontra na Pais e Pais. Chapéus, máscaras, fantasias, adereços de mão, caixinha surpresa, tudo personalizado. Pais e Pais, em Tubarão. Pavimentadora e construtora Falquete. Locação de equipamentos, pedras gritadas e usinas de artefatos. Na rua Marechal Deodoro, em Tubarão. Fone 3626-3278. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar Unisul TV Esporte. Hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2009. Você confere agora as atrações de hoje do Unisul TV Esporte. As meninas do handebol feminino de Santa Catarina se preparam aqui em Tubarão. As informações sobre como anda a situação do ginásio Otto Verschutti, que aguarda verba para sua reconstrução. No futsal, a Seguridade Unisul dispensa o pivô Vitor, e ele sequer fez a estreia pela equipe. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Unisul TV Esporte. Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação no ar Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias do Brasil e principalmente aqui do nosso esporte. Sempre um prazer estar chegando ao seu lar. Nessa segunda-feira vamos fazer os nossos destaques. Ao meu lado, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Destaque para esse início de semana. Boa tarde. Algumas novidades aí com relação ao Unisul, né? A dispensa do Vitor, a definição do adversário das quartas de final, que é a Malve, e da data dos jogos aí, do próximo mata-mata, dos próximos jogos da equipe no Campeonato Catarinense. Lembrando, você de casa pode participar pelo nosso MSN, o nosso endereço eletrônico unisultvesport@unisul.br. Estaremos em tempo real até às 12h30 aqui, e você de casa pode participar do nosso programa. A gente começa falando sobre velocidade. Pelo segundo ano consecutivo, um brasileiro chega perto do título na Fórmula 1 e mais uma vez foi decidido aqui no Brasil. Rubens Barrichello até tentou, saiu na pole, mas a Brau GP foi superada e Rubinho terminou em 8º lugar. Melhor para o inglês Jason Button, que terminou em 4º e faturou o seu primeiro título na carreira. Justo o campeonato do Rubinho. Faz um balanço como é que foi essa corrida lá em Interlagos, Matheus. O Rubinho conseguiu surpreender na largada, largou na pole position, né? Quase não passou pro Q1, né? No treino oficial quase ficou fora dos 10. No último momento conseguiu chegar entre os 10 e lá acabou passando, largando em primeiro lugar. Muito ali. Ali também teve um erro meio claro de estratégia ali da equipe, que o Rubinho foi pro box quando estava liderando com alguma folga, e aí voltou muito pesado, rendendo muito pouco, teve que fazer uma outra substituição. No fim das contas, um pneu furado, né? Então acabou de vez por enterrar. O que seria a substituição? Você falou agora sobre substituição. Exatamente, acho que o hábito do jogo. Tá vendo? Foi a troca de pneus ali. A troca de pneus. Uma coisa ficou claro, o Rubinho, ele conseguiu a pole porque estava com um dos carros mais leves, por isso que conseguiu a pole na corrida. Conseguiu sair na frente, tinha que abrir uma distância, a Brau GP não rendeu, e desandou tanto que também nenhum dos dois brigou pela liderança, foi só lá intermediário. Não rendeu principalmente depois que fez o primeiro pit stop, né? Que aí mesmo que voltou pesado, e aí mostrou que a situação não era bem aquela imaginada, porque justamente por isso tinha largado bem, mas largou muito leve, precisou fazer 2 pit stops fora a troca do pneu, que aí acabou de vez com a chance dele pelo menos chegar no pódio e tal, já que a possibilidade de vitória já era. E o Rubinho mais uma vez ficou no quase, né? Ele até foi bem, mostrou uma evolução nesse ano com relação às vezes que ele foi vice-campeão pela Ferrari, né? Ele começou o ano... Então o pessoal dá uma aumentada, né? Faz uma volta mais rápida, outra volta mais rápida e aí... volta mais rápida, O pessoal também dá uma forçadinha. Mas eu acho que foi um ano até de certa forma produtivo, porque ele começou o ano aposentado e agora tá aí, com perspectiva, termina o ano muito melhor do que começou, isso sem dúvida nenhuma. E quase fechado com a Williams ainda, então teremos
2010 promete, né? Nessa Fórmula 1 sem tantas limitações e com algumas limitações ao uso da tecnologia para baratear os custos, nunca se sabe qual equipe que vai chegar no ano que vem com mais força. Esse ano uma surpresa completa, uma equipe estreante que dominou a competição e pode ter campeão em vice, já é campeão de construtores, que é o caso da Brabham. Então, quem vai ser a equipe de ponta do ano que vem, acho que só os primeiros testes vão indicar. Quem roubou a cena nesse GP do Brasil foi o Kobayashi, né? Paulinho Kobayashi. Foi, o homem roubou a cena ali. Grande jogador do Santos, e agora também Paulinho Kobayashi. Não é o mesmo, Descendentes, né? Não é o mesmo. Descendência. Mas foi bem lá o japonês, foi bem, e inclusive incomodou o Button, né? Como foi digamos que a ultrapassagem mais comemorada pelo campeão do mundo, né? Mas vamos ver, Fórmula 1 agora estamos esperando a próxima etapa, que vai ser em Abu Dhabi, vai ser encerrar o calendário de 2009, e a gente fica aguardando 2010, que promete. O Felipe Massa de volta na mesma equipe que o Felipe Alonso, tem o Barrichello na Williams, Nico Rosberg, a turma toda empolgada aí, quem sabe vem equipes novas e outros brasileiros. Vamos aguardar. Vamos falar agora sobre futebol. E pelo Brasileirão, na Série A, a turma de cima da tabela continua parada. Melhor para o Flamengo, que após vencer o Palmeiras, ficou a 1 ponto do G4 da Libertadores. Vamos aos resultados da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os jogos começaram na sexta-feira com uma grande surpresa porque o São Paulo de repente caiu. São Paulo foi derrotado no Morumbi pro Atlético Mineiro, para a tristeza da Vivian aqui, perdeu, para a tristeza do Chumbo também. 1-0 pro Atlético Mineiro, jogando no Morumbi. Surpresa, hein? Inclusive o Atlético Mineiro pulou para a vice-liderança. O Barueri empatou com o Santos 0-0, deve ter sido um jogão. O Avaí, de virada, venceu o Goiás 2-1, com o gol espírita lá do Léo Gago, e o Marquinhos desempatando. No domingo... O Avaí tá com uma estrela tremenda, estava prestes a perder o jogo em casa. E o Goiás tá bem na competição. No domingo, o Palmeiras foi surpreendido pelo Flamengo, jogo da rodada, né? E dia inspirado do Petkovic, 2-0, 2 gols do Sérvio, inclusive o primeiro um golaço e o segundo um gol olímpico, né? Falando em jogos no Olímpico, em Porto Alegre, no Olímpico, o Grêmio venceu o Coritiba 2-0, se recuperou na competição. O Fluminense, com gol no fim da partida, atrapalhou a vida do Internacional, 2-2. O Inter ainda continua não embalando bons resultados, né? Na verdade, jogou contra o Lanterna e tinha que vencer para brigar pelo título. Ainda continua na briga, mas perdeu 2 pontos. O Sport venceu o Corinthians 2-0, ainda continua na turma do G4 de baixo. O Atlético Paranaense goleou o Santo André 3-0. O Vitória venceu o Náutico 3-1. E o Cruzeiro, no jogo das 18h30, venceu o Botafogo 1-0. Outra equipe que vem crescendo é o Cruzeiro. Se a produção tiver a tabela do Campeonato Brasileiro no ponto aí, pode colocar enquanto o Matheus vai comentando a rodada aí. Nos últimos 3 tá aí a classificação, né? Vamos para a classificação então, vamos lá, pessoal, tá segunda-feira, tá todo mundo ágil. Palmeiras 54 pontos, continua na liderança, mas essa liderança vai encurtando, agora caiu para 4. E agora é o Atlético Mineiro que é o vice. Terceiro lugar para o Internacional, ao lado do São Paulo com 49. E em quinto, o Flamengo tem, na verdade, o Flamengo tem 48 pontos, tá? 1 ponto atrás do São Paulo do Internacional. 17º, o Santo André, 29, ao lado do Náutico. O Sport foi o único que venceu desses 4 aí. E o Fluminense permanece em 20º, com 26 pontos das próximas partidas. O Fluminense tem que vencer praticamente todas para sair do rebaixamento. Mas o Fluminense já teve numa situação pior, tá? Ali são 6 pontos do... Tu acha que já teve uma situação pior? Teve uma situação pior. O Fluminense andou fazendo alguns pontos ultimamente, tá 6 pontos saindo da zona de rebaixamento. Não é pouca coisa, mas já teve a mais, né? Pelas possibilidades tem que vencer dos 7 jogos. Mas o cálculo da zona de rebaixamento é diferente, porque a tendência é que os times não façam muitos pontos, né? Nessa rodada só um time venceu. Quer dizer, se o Fluminense vence o Inter ontem, estaria 4 pontos saindo da zona de rebaixamento. Não é pouco, é bastante, mas já teve a mais, né? Mas pra quem não tá somando ponto, não tá conseguindo fazer. Tem 3 vitórias na competição, é muito relativo isso também, né? Precisa, mas teve uma certa reação aí nos últimos jogos. E na parte de cima, vamos lá pra encerrar esse bloco. Nos últimos 3 jogos, o São Paulo e o Palmeiras, os dois fizeram 1 ponto só cada um. Aí o pessoal de baixo chegou. O Palmeiras ainda tem um pouquinho de folga, porque ninguém tá conseguindo ter uma grande regularidade. Quem tá tendo regularidade é o Flamengo, que estava muito atrás, né? Então agora que tá chegando, e quem já estava lá em cima tropeça, para, o Palmeiras vai ter um pouquinho de folga, mas agora o grande destaque eu acho que é o seguinte: o São Paulo e o Palmeiras estavam numa briga isolada pelo título. Agora ninguém, principalmente o São Paulo, ninguém tem vaga garantida na Libertadores. Tem que garantir, pelo menos a Libertadores tem que garantir.
Você gostou do Pet ontem? 2-0, 2 gols dele. Belíssima atuação. Belíssima atuação. Não é de hoje isso então. Vamos pro intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre handebol e tem futebol amador, a Copa SDR. Nós já voltamos.